Resumão da quinta rodada da Champions League e nela a gente teve um brasileiro brilhando demais, um dos melhores zagueiros do século jogando vôlei, um gigante humilhado em casa, um jogador do PSG perdendo a cabeça e mais. Então vem comigo. No grande jogo do primeiro dia, o Chelsea dominou a partida quase do início ao fim, inclusive eles tiveram nada menos que 3 gols anulados, tá? Já o Barça foi uma partida para esquecer. Começa com o Ferran Torres perdendo um gol sozinho na marca do pênalti e depois o Cucurella vai na ponta direita, cruza pra área e o próprio Ferran tá lá se embananando todo com o Koundé e aí já era. Gol contra do lateral francês. Aliás, assim, um gol bizonho, horroroso, mas que pro Chelsea foi merecido, já tava caindo de maduro. Aí o Cucurella não só fez essa jogada do gol, mas botou o Yamal no bolso a partida inteira e pra completar forçou a expulsão do Ronald Araújo ainda no primeiro tempo. O Ronald é muito criticado e vou te falar que o cara também não se ajuda, né? A ficha criminal dele na Champions já tá ficando com várias páginas. E daí pra frente a criação de jogada do Barça ficou imprestável, a pressão foi a mesma de um pneu furado e a linha de impedimento ficou toda esbagaçada e com essa situação aí o Chelsea deitou e rolou. O Estevão pegou a bola na ponta, jantou o palco Barci com farofa e mandou de direita pra marcar um golaço. A torcida do Chelsea tá encantadíssima com o garoto, beleza? Cantou o nome dele várias vezes e tem a estatística de que ele é apenas o terceiro adolescente a fazer 3 gols nos 3 primeiros jogos de Champions como titular, depois de Haaland e Mbappé. Tá em boa companhia. Para completar, o Pedro Neto conseguiu ter 200 hectares de campo livre para parar, pensar e meter um passe açucarado pro Enzo Fernandes que rola pro Dilep fazer o 3-0 e acabou assim, 3-0, que foi o placar final. Um vareio completo de um Chelsea que foi muito bem e de um Barça que jogou parecendo mais o 15 de Piracicaba. Aliás, foi a primeira vez que um time treinado pelo Hansi Flick não marca num jogo de Champions League. E o Yamal, vou te falar, não jogou absolutamente nada e ainda teve que ouvir a torcida do Chelsea cantando: "Você é apenas uma versão podre do Estevão." Ainda na Inglaterra, se o Chelsea foi muito bem em casa, o Manchester City decepcionou contra o Leverkusen. É bem verdade que o time do City foi super misto, tá? Até o goleirão Trafford começou no gol, o Guardiola deu uma rodada no elenco, mas o fato é que eles tomaram do Leverkusen. O Grimaldo primeiro chegou dando uma porrada para abrir o placar, ele que nesse novo Leverkusen não só veste a braçadeira de capitão várias vezes, mas é o principal jogador do time também. Já são 13 participações em gol dele na temporada. Lembrando que geralmente o homem joga de lateral ou de ala ali pela esquerda, né? O Patrick Schick fez o 2-0 no segundo tempo e acabou assim, nem golzinho do Haaland teve para salvar o time, até porque o Cyborg começou no banco. A volta da data FIFA tem sido muito ruim pro Pep Guardiola, que já tinha acabado de perder pro Newcastle na Premier League, e por falar neles, os caras foram pra França pra pegar o Marselha e abriram o placar com o Harvey Barnes, que não se chama Ashley Barnes, beleza? Mas tomaram a virada com 2 do artilheiraço Aubameyang. O primeiro, inclusive, foi um baita gol sem ângulo nenhum ali depois de driblar o goleiro, né? Um baita começo de temporada dele, são 15 participações em gol em 16 jogos. O homem tá envelhecendo igual vinho e comandou essa virada do Marselha. Agora a gente tem que mandar um parabéns pro Barcola. Não é o Barcola do PSG, mas sim o Barcola do Marselha, que tentou uma das simulações mais inacreditavelmente caras de pau que a humanidade já viu, e o guri tem 17 anos na cara. Ele tava começando o seu primeiro jogo como titular no profissional e meteu essa, cara. Qual que é a explicação? Por acaso estão ensinando simulação nas categorias de base agora? É indignante, tu tá maluco. Outra coisa indignante é tu viajar só pra tomar chapuletada, e foi o que o Villarreal fez indo lá pegar o Borussia Dortmund. O Guirassy, que foi artilheiro da última Champions, mas estava meio sumido nessa, né? Abriu o placar de cabeça e também fez o segundo depois da bola bater no braço do capitão do Villarreal, o Foyt, e gerar um pênalti. O Guirassy inclusive perde o pênalti, mas faz o rebote, né? E nesse lance o Foyt também foi expulso, tá? Aí o Borussia ampliou naturalmente com o ADM e o Svensson no finalzinho. Fora que também tiveram um pênalti perdido pelo Fábio Silva. Mas 4-0 tá de bom tamanho para se recuperar da rodada anterior, quando eles tinham sido atropelados pelo City, e o Dortmund tá lá em cima na tabela, então tudo tranquilo. O time aurinegro certamente fez valer o mando de campo. Enquanto isso, o Galatasaray não perdia em casa há 33 jogos. Aí foi pegar o Union Saint-Gilloise e todo mundo achou que ia ser um jogo fácil, né? Que ia ser uma vitória tranquila do Gala.
Só que essa partida acabou comprovando a Osimhen dependência. Vocês lembram que toda vez que ele tava em campo aí ele metia gol, virou artilheiro da Champions e o Gala tava bem. Só que agora ele voltou a ficar fora, machucado, né? E o que prometia festa pro Gala acabou azedando, porque quem marcou foi o Promise David no 1-0 do Union Saint-Gilloise, que ganhou fora de casa. Já a Juventus viajou para Noruega em meio à neve para pegar o Bodo Glimt num jogo com muitas emoções, tá? Primeiro a notícia chegou com o Blomberg, que fez 1-0 pro time da casa, mas a Juve virou com o Openda e depois com o McKinney subindo muito ali de cabeça. Só que o cabal da Juventus tenta quebrar a perna do colega de trabalho no meio, aí é pênalti pro Bodo Glimt, eles empatam no finalzinho com o Fett de pênalti e ia sendo mais um placar decepcionante para essa Juventus que vem empatando muito na temporada. Porém, nos acréscimos, depois do próprio Bodo ter uma chance para virar o jogo, o Yildiz faz uma baita jogada e o Jonathan David aparece dentro da área para completar e fazer o 3-2 para a velha senhora. Um começo até bom do Spalletti pela Juve, já que ele ainda não perdeu por lá, mesmo tendo que cobrir a tatuagem do Napoli no braço. Foi bom pra ele que tava frio mesmo, que daí deu pra ficar de casaco tranquilo, né? E falando em Napoli, o time do Conte foi pegar o surpreendente Karabag, mas dessa vez não deu pro Carabão. Eles até se salvam na linda tentativa de bicicleta do David Neres, depois eles se salvam mais uma vez no pênalti perdido pelo Højlund, mas depois não teve jeito quando apareceu quem? Adivinha? McTominay, ele mesmo de cabeça faz 1-0 e depois sai um gol contra meio estranho do Jankovic para fechar o 2-0, com o detalhe de que esse gol sai depois de uma tentativa de puxeta dele mesmo. McTominay é o cara do time, não tem jeito. E se o Karabag estava surpreendendo ali na parte de baixo da tabela, o mesmo não dá para dizer do Slavia Praga e nem do Atlético de Bilbao, que é outro que começou muito mal essa Champions. E no confronto dos dois, quem perdeu foi quem assistiu. 0-0, então bora pro próximo jogo. E por falar em perder, a gente chega no confronto que era dos lanternas da Champions com Ajax e Benfica, que por enquanto só tinham perdido todos os jogos e tinham ali a chance de ver quem queria continuar afundado e quem queria respirar. Só que lá na Holanda, o Ajax mostrou que é realmente o pior time dessa Champions League de longe. O Samuel Dahl dá um balaço para abrir o placar pro Benfica e no final do jogo o Barreiro faz uma jogadaça e termina o 2-0, que faz o Mourinho sorrir um pouquinho e joga o Ajax para 5 derrotas em 5 jogos. É uma campanha patética. Vamos ver como é que vão ser as próximas 3 partidas, mas é possivelmente uma das piores campanhas de um gigante na história da Liga dos Campeões, tá? A gente tem até um vídeo sobre esse tema. Quem sabe no futuro esse Ajax aí não entraria numa parte 2, né? E teve um reencontro legal do Mourinho e do Sneijder, históricos naquele time da Inter da Tríplice Coroa em 2010. Rolou até um beijinho na careca ali, beleza? E falando na Inter de Milão, no segundo dia ela foi pegar o Atlético de Madrid buscando defender a sua invencibilidade, mas não deu, tá? Num cruzamento do Simeone Júnior, a bola dá uma pinballzada dentro da área e cai com ele, Julian Álvares, que mete pro gol e vai fazendo mais uma boa temporada. No segundo tempo, o Zielinski empata para a Inter, mas o melhor ficou pro final. Já nos acréscimos, o Griezmann manda um escanteio na cabeça do Jimenez, que sobe alto demais e dá a vitória pro Atlético de Madrid 2-1. E os colchoneiros, depois daquele início tenebroso de temporada, agora chegam a 6 vitórias seguidas, né? As coisas mudam muito, enquanto a Inter de Milão perdeu a sua primeira na UCL. E por falar em time de Madrid, a semana foi cheia de especulações de que jogadores estão insatisfeitos no Real, de que o Vini não vai renovar e tudo mais. Fofoca pra todo lado, mas dentro de campo resolveu o cara que vem resolvendo quase tudo pro Real na temporada. O Chiquinho até abriu o placar pro Olympiacos dentro de casa, mas aí começou o show do Mbappé. No primeiro gol ele recebe um passe de trivela genial do Vini Júnior e manda pra dentro. No segundo vem um cruzamento do Arda e o Mbappé guarda com o crânio, o que não é muito comum pra ele, né? No terceiro, um lançamento magistral do Camavinga termina com um hat-trick do Tartaruga, o segundo hat-trick mais rápido da história da Champions, e no quarto gol, mais uma jogadaça do Vini termina com o Mbappé só empurrando pro fundo da rede. Os dois se entendendo muito bem, tá? 4 gols do homem Mbappé abram alas pro novo artilheiro isoladíssimo da Champions, com 9 gols marcados em 5 jogos. Ele não tá pra brincadeira nessa temporada, só que no meio dos gols do Mbappé, o Olympiacos tinha diminuído com o Taremi, aquele mesmo ex-Porto, né? E no final ainda fez o 4-3 com o El Kaabi, aquele que foi o herói do título
título da Conference do Olympiacos. Mas ficou 3-4 então, vitória do Real Madrid para garantir uma semana mais tranquila, sem especulações? Acho que não, né? No Real Madrid é quase impossível. Saindo de um gigante para o outro, o nosso pafão da massa foi receber o Mônaco e meteu gol com o Davi Luiz. Ele mesmo, né? Quem diria? O último gol do Davi numa Champions tinha sido em 2017, para vocês terem uma ideia, mas o homem voltou a disputar a competição e continua brocando aos 38, quase 39 anos de idade, se tornando inclusive o segundo jogador mais velho a marcar na Champions League, só atrás do Pepe, tá? É uma marca lendária, respeita o homem. Porém não foi suficiente porque o goleirão do Pafos tentou passar a bola pro Davi Luiz, cometeu um passe errôneo e entregou o gol pro Balogun. Aí também tinha tido gol do Minamino antes e o Mônaco ia vencendo por 2-1, até que aos 43 do segundo tempo, o zagueirão Salisu do Mônaco faz um gol contra bizarro. A bola vai no travessão e volta na cara dele, que não teve tempo de reagir, né? E não só fez o gol contra, mas também caiu pra trás igual um saco de batata nocauteado. 2-2 e mais um ponto pro Pafos na Champions. Parecia que eles iam ser saco de pancada e tal, mas só perderam um de 5 jogos e estão na zona de classificação para os playoffs, tá? Respeita que a campanha do nosso Pafão é absurda, pô. E por falar nos times menores, o Kairat Almaty foi visitar o Copenhagen na Dinamarca e acabou não aguentando o tranco. Tomou logo 3 buchas, né? A última delas sendo do brasileiro Robert Silva, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro. Só que os caras do Copenhagen estavam tão tranquilos com o 3-0 que o goleirão resolveu dormir na frente do atacante Satpayev do Kairat, de apenas 17 anos, que roubou a bola e empurrou pro gol vazio. Aí o Kairat se empolgou e fez mais um gol, dessa vez com uma jogadinha caprichosa, tá? De pé em pé, parecia o Barcelona do Pepe Guardiola, pô. E assim ficou 3-2, derrota do Kairat, mas quer saber uma coisa? Os caras foram guerreiros demais e todo mundo colocava eles como candidatos à lanterna, ao 36º lugar, mas no momento eles permanecem firmes em 35º. Então pra mim, estão brilhando. Falando em brilho, o Arsenal pegou o Bayern de Munique no confronto não só dos líderes das suas ligas, mas também dos times que lideravam a Champions e estavam invictos na competição até aqui. O jogo começa com o Bayern dominando mais a posse de bola, né? Só que eles vacilaram e deram um escanteio para os Gunners. E escanteio para esse time do Arsenal hoje em dia é quase pênalti, né? O time da bola parada não perdoou e fez mais uma vítima, com o Timber marcando de cabeça num lance em que o Neuer foi atrapalhado e depois saiu muito mal do gol. Só que se a defesa do Arsenal é muito boa e muito difícil de passar, o Bayern percebeu uma falha. O Lewis Skelly na lateral esquerda estava avançando muito e deixando espaço nas costas, e aí o Kimmich parou, pensou e mandou um lançamento perfeito lá naquele buraco pro Gnabry, que tocou pro meio, onde apareceu o jovenzinho Lennart Kral para empatar. Kral meio que surgiu do nada e tá muito bem na temporada, começou como titular contra o Arsenal e fez valer a sua escalação, então olho nele. E se o Lewis Skelly não tava muito bem, no segundo tempo entrou o Calafiori e teve um efeito contrário. Numa saída errada do Upamecânico, a bola chega nele que cruza pro nosso ídolo Noni Madueke, que guardou dele e fez o 2-1. E realmente era a noite dos reservas, porque também entrou o Martinelli, que deixou o dele da maneira mais Martinelli possível, né? O Eze confiou na velocidade dele num contra-ataque, e aí na hora que o Martinelli domina, ele acaba tirando ali, meio que sem querer, do Neuer, que saiu mausaço do gol. Foi enganado por esse domínio aí, e o Martinelli com o gol vazio fez o 3-1. O Bayern de Munique sofreu a sua primeira derrota na temporada, enquanto o Arsenal segue líder da Champions, agora isolado, e vale lembrar, eles também são líderes da Premier League, então quem vai ser louco de afirmar que o Arsenal não é o melhor time da temporada até aqui? E se o Arsenal em casa continua muito forte, o Liverpool continua numa fase tenebrosa. Pegando o PSV em Anfield, o Van Dijk resolveu jogar vôlei dentro da área, bizarro demais, tá? Ele dá um corte ali que parecia o Giba, e aí o veterano jogadoraço Perisic abriu o placar de pênalti. O Szoboszlai aproveitou um rebote para empatar, só que no segundo tempo o PSV desandou a fazer gol. O Gustill fez o 2-1, o Driouche fez o 3-1 e ele de novo matou o jogo com o 4-1 no finalzinho. Terror absoluto pro torcedor do Liverpool, que estava indo embora do estádio antes mesmo do jogo acabar. São 3 derrotas seguidas para os Reds e todas tomando 3 gols de diferença. O time do Arne Slot nunca viveu um momento tão ruim assim, e vamos ver se eles se recuperam
ou se o slot vai rodar. Enquanto isso, o PSV subiu para a zona de classificação. Já o Sporting recebeu o Clube Bruges em casa e abriu o placar com o craquinho Giovanni Kenda, que é muito bom jogador, né? Talentoso e que, vale lembrar, já está acertado com o Chelsea para a temporada que vem. Então os Blues podem ter Estevão numa ponta e Kenda na outra. É sacanagem, né? Depois o Luis Soares colombiano marca numa cavadinha linda de lado. Depois ele mesmo perde um gol feito em que a pedalada é bonita, só que a bola acaba indo na trave. A torcida até achou graça, né? E o Trincão fez o 3-0 no final, com o passe do Kenda no final para colocar os Leões entre os 8 primeiros, hein? Outro 3-0 foi da Atalanta para cima do Frankfurt. O time alemão em casa estava até se segurando até que a Atalanta abriu a porteira e aí foi um gol atrás do outro. O Lookman fez o primeiro aos 15 do segundo tempo, aí aos 17 o Ederson amplia com a assistência do Lookman e aos 20 o De Catelari deixa o dele depois de um bate-rebate na área. A coisa tava feia pro Lookman na Atalanta, né? Tinha até brigado com aquele horroroso daquele técnico Juric lá, que teve até empurrão entre eles e tudo. Só que agora com o novo treinador Paladino as coisas parecem ter melhorado. E agora a gente fecha com um confronto entre dois super campeões. O atual detentor da taça da Champions, o PSG, pegou o atual detentor da taça da Europa League, o Tottenham. E todo bom torcedor do Tottenham estava esperando ser amassado pelo Paris, né? Só que os Spurs são um time que gosta de dar falsas esperanças e assim o Richarlison abriu o placar de cabeça numa bela jogadinha ali da equipe. Depois o Tottenham resolve deixar o Vitinha livre na frente da área, né? Um pecado capital, ele acerta um balaço 1-1. Aí o Tottenham acha o seu segundo gol numa bola em que o Pátio tinha tirado em cima da linha e no rebote o Kolo Muani manda um balaço que o Marquinhos não conseguiu fazer o mesmo, né? Com o detalhe de que esse foi o primeiro gol do Kolo Muani pelo Tottenham e tinha que ser justamente uma lei do ex. Porém aí o grande e poderoso galão de Londres resolve fazer o quê? Deixar o Vitinha livre na frente da área de novo. E aí foi punido de novo. Dizem que errar é humano, mas errar duas vezes o mesmo erro já é tancice. Depois no escanteio a bola sobra pro Pátio fazer o quarto do PSG. Agora sim tudo dentro do esperado, né? Porém o que não era esperado era que o Vitinha, que tava jogando fino da bola, deu uma tela azul ali na saída de jogo, perdeu pro Kolo Muani, que driblou 2 e fez o seu segundo na partida, 4-3, mas antes que o Tottenham pudesse se empolgar, o Romero joga vôlei de praia ali na área e na cobrança do pênalti, o Vitinha faz seu hat-trick. Como joga esse cidadão, pelo amor, com 3 gols em uma partida brilhante, dá até pra esquecer o erro dele no gol do Kolo Muani, né? E ainda deu tempo do Lucas Hernandes mostrar todo o poder dos seus 2 neurônios e ser expulso por dar uma cotovelada na cara do Xavi Simons, com o time dele ganhando fácil e sem ele ter sido nem provocado. Então vai saber o que se passou na cabeça desse brutamonte aí, né? 5-3, um pequeno amasso do PSG que segue nas cabeças lá em cima, enquanto o Tottenham perde a sua primeira na Champions, mas pelo menos demonstrou aí um pouco de espírito de luta, o que faltou na goleada que sofreu do Arsenal no último final de semana. Melhor jogador da rodada? Não tem como não ser ele. Mbappé, o artilheiro isolado da Champions, com 4 gols num jogo só. Não é todo dia.